Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 95 de língua portuguesa para o 6º ano. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos aprender como é que nós usamos esses dois pronomes aqui. O pronome tu e o pronome você, né? E os nossos objetivos são conhecer as situações, em que ambientes, em que tipo de linguagem eu vou utilizar esse pronome tu ou o pronome você, e que vocês saibam depois, né, a fazer o uso corretamente tanto do tu quanto do você, de acordo com as situações que nós vamos estudar, tá? Pessoal, prepare o material para a aula, pegue lá o caderno de vocês de português, né? Põe o nome da aula, o assunto da aula, o número, deixa o lápis, a caneta, a borracha na mão para vocês irem anotando durante o tempo que nós vamos estudar juntos, tá? O professor sempre orienta que vocês façam as anotações, que vocês tenham também o conteúdo no caderno, para vocês usarem esse conteúdo, essas anotações de apoio lá para vocês fazerem o exercício no final da aula. E lembrando que vocês têm também o material em PDF disponível lá no Educa Mais para vocês acessarem, tá bom? Então vamos começar pensando o seguinte. Você já percebeu em que situações que a gente usa tu e você? Vocês já ficaram em dúvidas quando é que vocês têm que usar o tu e quando é que tem que usar o você? Será que um está certo e o outro está errado? Ou os dois estão certos? Quando é que usa um, quando é que usa outro? Eu te pergunto, você costuma usar o pronome tu? Aqui, por exemplo, na minha cidade, em São Bento do Sul, é muito raro nós utilizarmos o pronome tu. O que nós fazemos aqui em São Bento do Sul, né? Nós utilizamos o você no lugar do tu, né? Mas existem regiões em que o uso do pronome do tu é no lugar do você, não se usa o você, se usa o tu, né? Então, assim, a gente precisa aprender quando é que usar um e outro, para quando a gente precisar, nós sabermos fazer uso desses dois pronomes. Inicialmente, nós vamos compreender o seguinte, que antigamente o pronome tu, ele era usado em situações formais. O que é situação formal? Situação que exige, né, mais postura, mais respeito, aquela fala mais séria, né, com o português da gramática correta, né? Então, lá antigamente, o tu era sinônimo de formalidade e o você era sinônimo de informalidade, tá? E aqui eu até trouxe um quadrinho, né, de uma situação. Vocês vejam que as roupas dos indivíduos são roupas praticamente formais, né? Ninguém tá de bermudão, nem de camiseta, os dois homens aqui. E ele diz assim, tu viu? Vi sim, outro respondeu. Nós não dizemos assim para o amigo, tu viu? Como é que nós dizemos? Você viu? Então nós, aqui como eu disse para vocês, em São Bento do Sul, nós praticamente não usamos o pronome tu. Mas a prof quer mostrar para vocês em que situações que a gente utiliza o pronome tu, né? Quais são as regras e quando é que nós podemos usar o pronome você sem problemas, tá? É bom nós sabermos o seguinte, que tanto o pronome tu quanto o pronome você, tanto as duas formas estão certas, gente, estão corretas e elas são aceitas pela gramática, né? Porém, a gente precisa respeitar a conjugação dos verbos. Qual é o verbo que eu vou combinar com o pronome tu? Ele precisa estar conjugado corretamente e o verbo precisa estar conjugado corretamente com o pronome você para ele ser aceito gramaticalmente. Então, as duas formas estão certas, né? E nós precisamos lembrar também que o tu, ele é sinônimo de formalidade, de fala formal, né? Por exemplo, se eu digo assim, tu me ajudaste com a tarefa ontem. E se eu digo assim, você me ajudou na tarefa ontem, vocês perceberam o grau de formalidade quando eu chego assim,
tu me ajudaste na tarefa ontem. É mais formal a fala do que quando eu digo você me ajudou na tarefa ontem, né? Porque o pronome utilizado é outro. O pronome você é um pronome que indica informalidade, tá? E nós precisamos saber também o seguinte, que o pronome tu, ele era utilizado muito lá no português antigo, né? Onde os tratamentos eram muito formais. Se vocês forem pegar uma escrita, né, um texto, um poema antigo, o tu ele está muito presente ali na conjugação dos verbos. Então, lá no português antigo, não se existia praticamente o você, era o tu que predominava, né? Mas com as relações foram se tornando mais informais, né? Esse tu foi deixando de ser usado e foi sendo substituído pelo você. Mas se a ocasião pede a formalidade, eu vou precisar trocar esse tu pelo você. Mas lá no dia a dia eu posso continuar usando, né, com os meus familiares, com os amigos, nas minhas relações pessoais, sem problema, o pronome você, tá certo? O pronome tu geralmente é utilizado em discursos, hoje ainda, não estou falando de português antigo mais, em discursos, em requerimentos, documentos jurídicos, solicitações formais, ou seja, toda escrita que exige a formalidade, você não vai usar o pronome você vai usar o pronome tu, tá? E também nós podemos encontrar, além do uso do pronome tu nesses documentos, né? Por exemplo, eu vou pegar um requerimento, vou ver lá o pronome tu, já vou mostrar para vocês. Vou pegar um processo jurídico, vocês vão observar que tem um pronome tu, né? E eu posso achar também nas poesias e lá nos escritos antigos, onde o autor se utilizou da linguagem formal e por isso usou o pronome tu, tá? O tu também ele é uma questão regional e cultural. Vocês conhecem algum lugar em específico que usa muito o pronome tu? Eu acho que sim, né? Tem um estado vizinho nosso que a característica do estado é utilizar o pronome tu, que é o estado do Rio Grande do Sul, mas bate, né? Então, além de indicar a formalidade, né, o pronome tu, ele indica também aspectos culturais, ou seja, é uma característica da cultura da região, e daí não é mais uso de formalidade, tá, gente? É uso cultural da região, né? O uso do pronome tu. E nessas situações eles não usam o você, né? Na cultura gaúcha isso é bem comum. Eles substituem o você pelo tu, tá? Exemplos, ó, que eu trouxe para vocês. Fala direito, guri, que tu é gaúcho? Né? Nós não dizemos, fala direito, menino, que você é são-bentense, por exemplo, né? O que você é gaúcho, nós diríamos, porque não é cultural da nossa região de São Bento do Sul usar o tu, mas lá o tu indica uma característica cultural da região. Ou, por exemplo, tu vais ao banco hoje, tchê? Como é que a gente diz para outra pessoa, você vai no banco hoje? Nós trocamos o tu pelo você, né? Mas lá no Rio Grande do Sul é tudo o pronome tu no lugar do você, porque é uma questão cultural da região. Aqui eu trouxe para vocês um trecho de uma poesia do Cruz e Souza, para vocês observarem o grau de formalidade gerado pelo uso do pronome tu. E também a conjugação correta dos verbos com este pronome. Aquilo que eu falei para vocês lá no início da aula. O pronome tu e o pronome você, os dois estão corretos, né? Os dois são aceitos pelas gramáticas, pelos gramáticos da língua portuguesa, desde que os verbos estejam corretamente conjugados com esses dois pronomes, com o tu e com o você. Então, olhem só o que o Cruz e Souza escreveu. O assinalado é o nome da poesia e ele diz assim: tu és o louco da imortal loucura. Olhem o tu aqui, ó. Tu és. Se nós fôssemos trocar por você, como é que seria? Você
é, né? Numa fala mais informal. Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra é sempre a tua negra algema. Prende-te nela a extrema desventura. E aqui a prof deixou entre parênteses com reticências, porque eu peguei só um trecho da poesia, né? A poesia é bem maior. Tanto que aqui ela tem mais, né? Ela não termina aqui. Porque eu queria que vocês observassem o uso do pronome tu, né? Como indicação de formalidade nessa poesia. E observassem a conjugação correta do verbo com esse pronome. Aqui eu tenho o mesmo verbo, ó. Tu és o poeta, o grande assinalado, que povoas o mundo despovoado, de belezas eternas pouco a pouco. Vejam que o verbo povoas está conjugado com o pronome tu. Tu povoas, com S, tá? Então, para ele estar conjugado corretamente, precisou-se do S, tá? Atenção! Os pronomes tu e você, eles pertencem à segunda pessoa do singular. Por quê? Olhem só. Nas aulas passadas, quando nós estudamos as pessoas do discurso, eu ensinei para vocês o seguinte, botar os 3 dedinhos lá, lembram? Eu, tu, você. Ele ou ela, né? Eu, tu, ele ou ela. Se eu estou trocando tu pelo você, o tu está na segunda pessoa do singular. Então, o você também é segunda pessoa do singular. Mas na hora de conjugar o verbo, nós precisamos compreender o seguinte. O pronome você, ele vai concordar com a terceira pessoa do singular, para que a conjugação esteja correta. Olhem só. Vamos supor que eu peguei o verbo ir, né? E vou conjugar ele com o tu e com o você. Tu vais com S. Você vai sem S. E percebam que o pronome você, se eu trocar pelo pronome ele ou ela, da terceira pessoa do singular, o vai continuar igualzinho, ó. Ele ou ela vai. Então, o que nós precisamos compreender aqui? Que apesar do tu e do você pertencerem à segunda pessoa do singular, o verbo que estiver conjugado com o pronome você vai ser igual o verbo da terceira pessoa do singular, que é ele ou ela. Ó, eu, tu, ele ou ela, tá? Porque eu não posso dizer tu vai, tu vais, você vai. Então, o que eu preciso compreender? Que quando eu troco o tu pelo você, o verbo ele não vai continuar sendo igualmente conjugado, né? Dei risada porque tudo foi do verbo vai, né? Aqui ficou com S, tu vais. E aqui ficou sem S, você vai, né? Então, vamos pegar o verbo falar. Tu falas comigo, você fala comigo, é igual ele fala comigo, né? O você vai ser conjugado igual a terceira pessoa do singular, ele ou ela. Mas o tu vai precisar do S lá, tá? Exemplos aqui, ó, o que a prof pegou? Pegou vários verbos e fez a tabelinha lado a lado para mostrar para vocês. Ó, o verbo ser, tu és, ele é, ou você é. Estão vendo? E o você conjuga igual o verbo ele e ela. A segunda pessoa, você, conjuga igual a terceira. Do verbo estar, tu estás estudando português comigo, né? Por exemplo, você está. É igual ele está, ela está. Ir, é o mesmo exemplo anterior, né? Tu vais, você vai. Né? Aqui tem S, aqui não tem. Falar, que eu acabei de citar, né? Tu falas, ele fala. Partir, tu partes amanhã para a viagem, por exemplo. Agora, se for trocar por você, você parte, né? Vai embora. Fazer, tu fazes a tarefa de modo caprichado. Agora, se eu troco por você, você faz, que é igual ele faz, ela faz. Entendido? Então, para estar certo, o tu e o você, precisa fazer a conjugação correta do verbo. Os dois estão certos. Lembrando,
O tu é mais formal, indicação de formalidade. E o você é mais informal, fala do dia a dia, do cotidiano lá com os nossos amigos e familiares, tá? Vamos resumir tudo que nós aprendemos? Primeira coisa, tanto tu quanto você pertencem à segunda pessoa do singular, ó. Eu, tu, ele. Se eu troco o tu pelo você, é a segunda pessoa do singular. Mas, mesmo o você sendo segunda pessoa do singular, ele conjuga o verbo igual à terceira pessoa do singular, que é ele ou ela, né? O pronome tu é mais usado em situações de formalidade e no dia a dia, nas relações pessoais, com familiares, com os amigos, eu vou utilizar o pronome você, tá? O tu pode ser também uma indicação de cultura de uma determinada região, como foi o caso que eu mostrei para vocês lá do estado do Rio Grande do Sul. Tá bom, gente? Pessoal, caso vocês ficaram com dúvidas, revejam a aula. E eu sempre vou lembrando vocês que agora vocês têm uma atividade para vocês fazerem sobre o tema, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.